Flamengo trabalha para Maracanã receber Mundial Sub-20 em agosto. Contra o Botafogo, Tite defende invencibilidade em clássicos. Que história é essa, PQD? Vem comigo aqui no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de domingo, dia de jogo do Mengão, às 11 horas da manhã, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, começaram a nos assistir? Já deixa o like de vocês. Não é inscrito? Se inscreva, não nos segue? Passe a nos seguir, acione o sino para todos os vídeos e continue nos ajudando, compartilhando os nossos conteúdos, que tudo isso para vocês é de graça e ajuda bastante o nosso trabalho. Canal Paraquedista Rubro-Negro, né? Mas antes de mais nada, galera, deixa a sua risada para o fiasco da Gama. Rapaz, Vasco da Gama foi humilhado, pisado, amassado, escrotizado dentro de São Januário pelo Criciúma. Criciúma que é velho conhecido do Vasco da Gama, pois disputaram junto aí a Série B. E falar em Série B, o Criciúma subiu esse ano para a Série A, cara. Olha só, perdeu de 4-0, ficou de 4 em casa e a torcida mais uma vez abandonou o time. Igual aconteceu com o Flamengo, quando o Flamengo deu uma chinelada de 4 no Vasco da Gama, antes do final do jogo, os torcedores do Vasco deixaram o estádio do Maracanã e foram lá para São Januário destruir o estádio deles. Eu não sei como é que eles não fizeram isso novamente, dessa vez. Um abraço aí para Fábio Azevedo, que nos proporciona memes maravilhosos, cara. Fábio Azevedo, um forte abraço para você, saudações rubro-negra. Rapaz, então vamos aqui, ó. Finalista, Flamengo trabalha para Maracanã receber Mundial Sub-20 em agosto. É o inédito título da Libertadores Sub-20. Fez aí o Flamengo começar a sonhar com o Mundial de Clubes da categoria. E o rubro-negro enfrentará o Olympiacos da Grécia e será o mandante da partida, conforme divulgou a Comebol. O clube é entusiasta de ter o Maracanã como palco da decisão. Bom, a final será no Brasil. Falta ainda resolver a questão do estádio. Por quê? Porque tem Campeonato Brasileiro, tem Libertadores da América e tem Copa do Brasil e tem Flamengo e Fluminense disputando essas competições, né? Então tem que ver a agenda aqui, ó. O Flamengo sonha em jogar em casa cheia ao lado de seus torcedores, mas para isso o clube ainda trabalha para viabilizar uma data no mês de agosto para realizar a partida que não tem dia definido. As datas do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores ainda não foram confirmadas nesse período, que depende também das classificações do Flamengo e Fluminense na fase de mata-mata, né? Então, ambos passando aí para a fase de mata-mata, aí vai vir a tabela, vai vir os dias, os horários, para ver aí, nesse meio tempo, qual é a data disponível para o Maracanã em agosto, realizar esse jogo aqui, ó. O que é colocado na mesa é justamente a oportunidade de da disputa acontecer em um dos estádios mais simbólicos do mundo, com a expectativa de casa cheia e a possibilidade de uma conquista inédita para um clube brasileiro. E aí o GE apurou que a Comebol e a UEFA não irão se opor com a decisão sendo realizada no Maracanã. Gente, já imaginou? A garotada conquistou a Libertadores da América, um título inédito que faltava para as categorias de base do Flamengo. E conseguir trazer esse jogo do Mundial de Clubes para o Maracanã, com casa cheia, cheio de rubro-negros ali apoiando, torcendo, vibrando, cara, vai ser uma coisa esplendorosa. Espero que o Flamengo consiga arrumar uma data nesse mês de agosto para o Maracanã, senão terá que levar para outro estádio aqui do Brasil. Tá? O jogo será realizado no Brasil, só falta aí conseguir uma data no Maracanã, né? Falando sobre o NBB, o Novo Basquete Brasil, o Flamengo, que eliminou o Botafogo na sexta-feira, conheceu ontem o seu adversário das quartas de final da NBB. Aqui, ó, o adversário do Flamengo nas quartas de final da NBB foi definido. No sábado, dia 27, ontem, à tarde, o basquete cearense triunfou sobre o São José no Centro Olímpico, no Ceará, com uma pontuação de 90-66,
Com essa vitória expressiva, a equipe cearense avançou de fase, uma vez que já havia vencido o primeiro confronto por 73-70, apertadíssimo, né? E agora se prepara para enfrentar o Flamengo nas quartas de finais. Apesar disso, a definição dos horários e data dos jogos das quartas de final da NBB ainda não foram divulgadas, né? No entanto, o Flamengo terá a vantagem de jogar a primeira partida no Rio de Janeiro, ou seja, no Maracanãzinho, devido à sua melhor campanha na fase inicial. O segundo será realizado no Ceará. Caso seja necessário um terceiro e decisivo embate, o Maracanãzinho será o palco da decisão. Espero que o Flamengo ganhe aqui no Maracanãzinho e consiga ganhar lá no Ceará também e que não precise ter essa terceira partida. Ou se tiver essa terceira partida, que seja aqui no Maracanã, né? Junto com a torcida rubro-negra, junto com essa nação que homenageou o Olivinha lá no jogo contra o Botafogo. O Olivinha merece todo o nosso respeito, né? Então, agora vamos falar sobre o jogo de daqui a pouco, Flamengo e Botafogo aí pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui, ó. O Flamengo teve uma semana difícil e vem de um empate sem gols no último sábado contra o Palmeiras. Lá em São Paulo, né? Na Allianz Parque, gramado horrível, aquele palco montado lá, né? E uma derrota, a primeira em jogos oficiais em 2024 diante do Bolívar em La Paz pela Libertadores. Embora tenha aí atuado, né, na altitude da capital boliviana e com um time alternativo e com poucos titulares, o revés colocou pressão no elenco rubro-negro e uma vitória no Clássico é fundamental para trazer a tranquilidade de volta. Cara, a vitória é importantíssima, a vitória é essencial e a vitória tem que acontecer e a vitória tem que vir. O Flamengo somar esses 3 pontos para poder aí pegar a liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo com a vitória em cima do Botafogo amanhã, hoje, né, mais tarde, pode alcançar a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, seguindo aqui, ó, para a partida, o técnico Tite seguirá sem contar com o atacante Everton Cebolinha, que se recupera de uma lesão na panturrilha. Além dele, o uruguaio De La Cruz, que vem sofrendo com desgaste físico e atuou na maior parte do jogo em La Paz, deve iniciar aí a partida no banco de reservas. Já os 7 atletas que não viajaram para a Bolívia, Arrascaeta, Alan, Léo Pereira, Eric Pulgar, Pedro, Ayrton Lucas e Guilherme Varela, devem ser titulares. O Flamengo deve vir com força máxima para esse jogo, com exceção, como eu já acabei de falar, de Nicolás de la Cruz, que está sentindo desgaste físico, né? Eu gosto muito ali daquele meio de campo com Arrascaeta e Nicolás de la Cruz. Os dois têm se entendido bem e têm dado uma dinâmica melhor para o jogo do Flamengo. Como eu já falei em outros vídeos, Nicolás de la Cruz é um cara que a bola chega no pé dele, ele já sabe o que vai fazer. Ele não fica prendendo, não fica amarrando, cara. É um gênio, Nicolás de la Cruz é um gênio, para mim, uma das melhores contratações do Flamengo nessa janela de transferência, né? No entanto, o Botafogo é mais positivo. O time superou aí a sequência de derrotas, vencendo 2 seguidas no Brasileirão, contra o Atlético Goianiense e contra o Juventude do Rio Grande do Sul. Além do primeiro triunfo na Libertadores, na última quarta-feira, diante do Universitário do Peru. O Botafogo, mesmo com essa vitória aqui, ele é o último colocado do grupo dele na Libertadores da América, né? O Flamengo, no entanto, é o segundo colocado do seu grupo. Então, seguindo aqui, o treinador português, Arthur Jorge, entretanto, ganhou mais um problema para escalar sua equipe, depois de perder aí Matheus Nascimento, que sofreu uma grave lesão muscular e deve retornar somente no segundo semestre. E o atacante Chiquinho, que sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita e está fora do Clássico, né? Faltou só um tiquinho para ele jogar, né? O Alvinegro aí aparece em 4º lugar na tabela de classificação com 6 pontos, um a menos que o Flamengo, que está atrás do Atlético Mineiro e Bragantino. O Flamengo hoje é o 3º colocado com os resultados de ontem. Este será o segundo confronto entre Flamengo e Botafogo em 2024. No primeiro, pelo Campeonato Carioca, em fevereiro, o Flamengo venceu por 1-0 no Maracanã, né? O jogo será realizado no Maracanã às 11 horas da manhã, está previsto para o horário do jogo, está 34 graus, vai estar quente, sem nuvens e sem possibilidade de chuva. E como eu falei no vídeo de ontem, galera, levem a garrafinha de água para vocês, tá? Houve um evento lá na Barra da Tijuca, que um fã de uma cantora aí veio a óbito por desidratação.
as pessoas que iam para o evento mandaram eles jogarem as suas garrafas de água fora. Depois que aconteceu isso, houve a determinação que em eventos no Rio de Janeiro, com tempo quente, não é proibido você entrar com a sua garrafa d'água, desde que não seja um material cortante, como vidro, uma garrafinha de plástico, tranquilamente. Você pode entrar lá, não é proibido. Se alguém falar alguma coisa, chama o policiamento ou reclama com o PROCON, com os órgãos competentes. Não podem proibir, não podem proibir. O árbitro dessa partida é Rafael Claus, muito a contragosto do John Textor, que está punido aí, está afastado do futebol durante 45 dias e também levou uma multa de R$100 mil por ter xingado aí o Edinaldo Rodrigues, do presidente da CBF, e ter falado alguns impalpérios e não ter aí apresentado provas de supostas manipulação no resultado de jogos, né? Então, Rafael Claus é o árbitro da partida, ele é da FIFA de São Paulo. O assistente número 1 é Danilo Ricardo Simon Maniz, também de São Paulo, árbitro FIFA. Assistente número 2, Evandro de Melo Lima, de São Paulo. E o VAR fica por conta de Rodolfo Toschi Marques, do Paraná, que é o VAR FIFA. A provável escalação do Flamengo, que vai sair 1 hora antes do jogo, ou seja, jogo 11 horas. A escalação oficial sai às 10 horas da manhã e eu estarei trazendo para vocês, né? Flamengo deve vir com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Eric Pulgar, Alan e Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Pedro, técnico, Adenor, Tite. O Botafogo deve vir com a seguinte equipe: John Victor, Damian Soares, Lucas Helter, Basto e Hugo, Marlon Freitas, Jorge e Eduardo, Luiz Henrique, Savarino e Júnior Santos, técnico Arthur Jorge, né? Então, ainda falando sobre esse jogo, ó, contra o Botafogo, Tite defende invencibilidade pelo Flamengo em clássicos. Desde que assumiu o Flamengo, na reta final de 2023, Tite está invicto nos jogos contra os rivais do Rio de Janeiro. Neste domingo, defende o retrospecto contra o Botafogo no Maracanã. No ano passado, Tite venceu o Vasco por 1-0, empatou com o Fluminense 1-1 e ambos pelo Campeonato Brasileiro. Neste ano, o técnico levou o título, né, invicto do Campeonato Carioca. No primeiro clássico de 2024, o Flamengo empatou sem gols com o Vasco da Gama, aquele jogo que Léo Pereira salvou o Flamengo tirando 2 bolas em cima da linha, né? Então, muito mérito aí de Léo Pereira por esse jogo ter terminado 0-0 e Gabigol ainda perdeu um pênalti. Na sequência, venceu o Botafogo por 1-0, depois vitória sobre o Fluminense por 2-0 na semifinal do Carioca e o Flamengo voltou a vencer o rival tricolor por 2-0 e depois selou a classificação para a final com um empate sem gols aí e venceu o Campeonato Carioca em cima do Nova Iguaçu, grande revelação da competição. Tite, assim, tem 7 clássicos de invencibilidade pelo Flamengo, com 4 vitórias e 3 empates. E neste domingo, contra o Botafogo, o técnico aí vai usar o melhor que tem à disposição. Valeu, galera? Olha só. Sabemos que será um jogo muito difícil. Sabemos que o time do Flamengo está pressionado por causa dessa derrota lá no Bolívar. Não adianta querer disfarçar. Os torcedores estão insatisfeito por causa de algumas posturas do Tite. Eu acredito que Tite ainda pode conquistar muitas coisas à frente do time do Flamengo. O próprio Zico criticou a postura dele de não ter utilizado os reservas lá na altitude em La Paz, tá? Mas vamos esquecer hoje, vamos esquecer isso, vamos apoiar o time, vamos torcer, vamos vibrar, vamos cantar, vamos empurrar o nosso time para frente. É hora de esquecer, eu não gosto do Tite por causa disso, eu não gosto do Tite por causa daquilo. O que está em jogo hoje são 3 pontos importantíssimos que pode fazer o Flamengo conseguir aí e dormir na liderança do Campeonato Brasileiro, que é algo muitíssimo importante. Valeu, galera? Vamos esquecer todas as rixas. Hoje o momento é de torcer, né? Agora falando aqui um assunto sobre Gabigol. Eu li nos grupos de WhatsApp que eu tenho aí dos amigos que torcem para o Flamengo, que Gabigol não está interessado em querer renovar mais com o Flamengo, tá? Falaram que essa reportagem era do
Jorge Nicola. Eu fui em todas as páginas que tem aí o Jorge Nicola, todas as redes sociais, não tem nada falando sobre isso, tá? É fake, é fake. Nós sabemos que o Gabigol entrou com um pedido de efeito suspensivo da sua punição, deve ser julgado até o final de abril. O Flamengo vive a grande expectativa de retorno dele, está muito confiante que ele seja absolvido, né? E que ele volte a treinar com o elenco e volte a jogar. Gabigol vai ser muito importante para o Flamengo nessa paralisação da Copa América. Com relação ao contrato dele, Rodolfo Landim já deixou bem claro que está esperando a definição desse julgamento para que no final do contrato dele, no final do ano, eles possam sentar e aí sacramentar a renovação de contrato que foi oferecida a ele 3 anos e um aumento, eu acho que de 1.800.000 por mês. E segundo informações aí de Vene Casagrande, ele aceitou receber esse valor do Flamengo e aceitou a proposta de 3 anos, tá? Então não tem nada referente a Gabigol não querer renovar mais com o Flamengo. As pessoas jogam nos grupos aí e vai se viralizando e as pessoas acham que é verdade. Valeu? Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!